né? Como volta a colocar, enquanto os bolsonaristas têm que ficar dando quê? o melhor de si pro Valdemar da Costa Neto, né? Eles dão o melhor de si pro Valdemar da Costa Neto, enquanto eles são obrigados... Em Minas, eu adoro a situação de Minas, né? O bolsonarismo é um grupo político tão avançado que em Minas o maior representante deles é o Nicolas, que tem uma produção legislativa pífia e que só fica cuidando de ficar famoso, porque a meta dele é ficar famoso, pra um dia concorrer a presidente só por ser famoso. E do outro lado o Cleitinho, que é um aproveitador de quinta, um débil mental, que a galera direitista, a direita, de forma muito inteligente, quer eleger pra governador o Cleitinho, né? Eles todos estão no partido do Valdemar da Costa, não Cleitinho no caso, mas do Valdemar da Costa Neto, que é um bandido contumaz, mas, né, é o nosso bandido. E não consegue procurar meios organizacionais pra se livrar disso. Porque quando a gente vai falar em organização, em lealdade, em grupo, em trabalho metódico, esquece, tá? Ele não vai sair nada, porque eles são realmente ruins de serviço. O bolsonarismo é um grupo ruim de serviço. Eles gostam de falar, esquerdista é vagabundo. O esquerdista é mais inteligente e trabalha muito mais do que bolsonarista. Tô falando dos políticos, tô falando do eleitor, tá? O esquerdista é mais inteligente e trabalha muito mais do que bolsonarista. Incomparavelmente mais. O político bolsonarista, ele é vagabundo. É isso que eu tô falando. O político bolsonarista é vagabundo. Vagabundo. E aí eles ficam assustados, porque eles querem ter os douradores de pílula. Não, o bolsonarismo é a revolta do homem comum contra o blá blá blá. Blá 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 blá. O bolsonarismo se provou ao longo de todo esse tempo uma máquina que suga revolta popular, a indignação por muitas vezes legítima, na maior parte das vezes legítima, e transforma isso em voto pra vagabundo. E esses vagabundos ficam se mantendo lá, não fazem nada de útil, e aí ficam assustados quando as pessoas que não são vagabundas conseguem construir. E aí é isso que a gente vai tratar agora. É o Arthur Dinheiro Mercado. Arthur Dinheiro Mercado. Aí o cara, o MBL, apesar de tudo, eu acho o MBL ruim em tudo. Mas os caras fazem esse arroz com feijão, é quase uma... Teve uma até seita. um cara que falou, saiu lá, é uma seita por causa disso, não sei se é, nunca cheguei perto dos caras, mas tem um... Ai, meu Deus, como ele tem desprezo, né? Eu gosto, pra falar do MBL, né, ele tem que falar assim, olha, eles são ruins e nós somos, gente, ruins em tudo. Eu gosto que assim, não há nada a ser salvo aqui, mas, Riso, veja só, a gente faz um arroz e feijão, porque assim, a gente é muito ruim, mas uma coisa facinho, tipo montar um partido, nós fazemos, entendeu? Uma coisa que qualquer um faz, que o Cleitinho faria, a gente faz, né? Então, por fazer um arrozinho com feijão, muito bom, vamos lá. Mas eles fazem esse trabalho, não sei se fazem o trabalho, né, de base no nível centrão, que os caras do centrão fazem isso há 100 anos, 150 anos. Mas veja só, é tudo muito burro, cara. E esses caras devem se vender talvez com um grupo intelectual, né? O que nós fizemos é justamente o que o centrão não faz. O centrão, por excelência, não tem militância ideológica. O centrão é um grupo amorfo que ele é uma expressão material da lógica patrimonialista brasileira. Ele não vai ter militância ideológica, ele vai comprar as coisas dele no processo. A não ser que eles achem que o MBL, tipo, fraudou as fichas, como claramente existem partidos que foram montados através de fraude, não, se não totalmente em parte. Mas não vai falar porque tem medo de falar. Mas no coração deles, talvez eles achem isso porque é confortante, né? Tipo, porra, com certeza o MBL fez isso porque ele deve ter usado as coisas de centrão dele pra fazer, né? O MBL fez uma coisa de centrão aí. Ou vem os outros... Não, deve ter sido o Temer montou um partido pra eles. Porque é uma muleta. É uma muleta boa, mas vamos lá. Um trabalho de... aparece, faz os auês deles, mas tem lá uma organização, uma coisa até meio... o movimentozinho deles lá, é péssimo, é horrível, mas tem. Não, mas é que muitos dos caras... Eles têm um movimentozinho, é péssimo. Também gosto muito. Não, assim, é horrível, é a pior coisa do mundo, tá? Mas eles se organizam e fazem umas coisinhas aí. Ai, cara, isso é bom, vamos lá. Eles ali foram treinados mesmo. Eles, de fato, eles receberam treinamento. O pessoal que estava no SFL, no Students for Liberty, teve treinamento da Atlas Foundation, teve dinheiro, de fato. Cara, esse aqui é um outro ponto, galera. Esses caras estão comprando... Eu nem sei quem são esses caras, pra falar a verdade. Eu não sei quem é... Nenhum, tô falando isso em termos de desprezo. Eu não sei quem é, então não sei dizer qual é o horizonte ideológico desses caras, o que eles pensavam, a quem eles estão afiliados, né? Me falam que eles são bolsonaristas. O cara tá comprando o discurso mais tosco da esquerda brasileira, né? Tipo, a Atlas Foundation bancou eles. É o discurso do Sakamoto. Fizeram uma notícia falsa com o Sakamoto, publicaram uma matéria que era uma pesquisa, dando a entender que a gente tem alguma relação. Prove a porra da relação. Qual a relação? Vamos lá, eu sou um dos fundadores do MBL, Pedro Deirão é um dos fundadores do MBL, meu irmão é um dos fundadores do MBL, o Riso eu posso colocar um dos fundadores do MBL, o Kim é um dos fundadores do MBL.
O que eles dizem que existe um vínculo, que nós fomos treinados por esses caras, é porque o Kim fez uma vez um evento que era do SFL, que um monte de gente participou, é Students for Liberty. E aí ele fez um evento, o Kim não era membro do Students for Liberty, porra nenhuma. E aí, como Students for Liberty no Brasil, que era o SFL, que depois virou o SL, né? Ou era EPL, Estudantes pela Liberdade. Esses caras eram apoiados por uma fundação X que recebia dinheiro dos irmãos Koch. Aí os caras criaram teorias de que tinha um grande treinamento. Que treinamento? E se tivesse, por que eles não montaram? Porque todos esses grupos, né, que existem, os Estudantes pela Liberdade, nem sei se ainda existe, mas existiu, o SFL já existiu, a Atlas Foundation existem, por que eles não montaram pra eles? Por que o Hélio Beltrão não montou esse partido? Ele tinha vínculo com esses caras. Por que o Movimento Libertário Brasileiro não montou? Tinha o Juliano Torres, era ele? Por que ele não montou? Por que esses caras tinham esse vínculo? Por que eles não montaram? Eles não montaram! O que eu tenho a ver com esses caras? Vocês nunca vão achar nada. O que o meu irmão tem? O que o Pedro tem? Nada, nunca vou encontrar nada. O que eles encontraram é um negócio ridículo. O que não quer dizer porra nenhuma. Ele fez, sei lá, uma live com os caras. Esse é um vínculo de treinamento americano. É muleta que esses caras estão colocando pra própria incompetência. Porque eles não conseguiram fazer porra nenhuma. Aí fica aí, eles são ruins em tudo, tá? Mas tiveram um treinamento americano. Vamos lá. Estrangeiro que participou, pelo menos ajudou-os nessa formação, né? Então tivemos dinheiro e é isso, cara. Novamente, quando você não consegue algo alguém que você despreza ou que você tem medo consegue, com certeza é porque este outro alguém tem que ter ajuda imaginária. Sabe aquela coisa? Você já viu, Riso, né? Tem todos aqueles caras assim, não, as pirâmides foram construídas por ETs. Não, as pirâmides foram construídas por ETs. O cara não consegue aceitar que o egípcio construiu a porra da pirâmide. Então, como ele não consegue estabelecer como é que foi feito isso, até hoje tem discussões sobre como foi feita uma pirâmide e tal, foi o ET. Uma puta de uma explicação. Foi um ET. Um ET foi lá e construiu a porra da pirâmide pros caras. Então, a pirâmide, que é o partido, né? É assim, o ET é o irmão Koch, o ET veio e fez. Por quê? Porque eles não conseguem fazer. Como eles não conseguem fazer, a gente também não vai conseguir, né? Porque nós somos ruins em tudo. Aí é o ET, lá o irmão Koch veio, toma um partido aí. Então, e a gente sabe que esses think tanks liberais, o MBL era muito liberal no começo, agora eles abandonaram, pelo menos exotericamente o liberalismo, não sei se internamente sim. Tinha até o liberal, lembra o cara que voava lá, o anti-liberal? O raio privatizador. Exato. Puta, raio privatizador. Então, os caras receberam treinamentos, de fato, e foram... Receberam um treinamento, velho. De fato, assim, tá comprovado, galera, tá comprovado, esse cara com cara de rato, ele descobriu, cara. E promoveram esse negócio, porque na época era o que funcionava pra se eleger. E eles têm escolinha de formação política, não sei se o conteúdo é bom ou se não é, mas eles têm lá. Sim. Tem a revista deles de análise política que sai sempre, né, que eles vendem lá, revista física, inclusive. Então, eles se preocupam com isso, eu não sei se é porque... Eu não sei, não. O que eu acho é uma coisa. Saber, eu não sei mesmo. Eu não sei se é porque é por oportunismo, porque eles sabem que, beleza, se o cara não acreditar naquilo ali, o projeto deles não vai ter longevidade. Como não tá tendo o restante da direita, que a direita tá toda fragmentada, toda cheia de problema, o cara é eleito, né? Quer ver um exemplo, o Cleitinho? O discurso do cara que viralizou e fez ele ser eleito foi... Olha aqui o salário do juiz. Ele mete um esotérico, né? Pra fazer, existe o elemento esotérico, exotérico. Ele parece que... O raciocínio todo fragmentado. Tá todo fragmentado esse rapaz. Falando nada com nada. Como é que é? A revista é um negócio de oportunismo, porque o resto da direita tá se derretendo todo, porque... Então, e se não é oportunismo? E se a gente tem um diagnóstico e a gente tá trabalhando sério pra isso? E se não for o que você imagina? Tem esse perigo, né? E se não for a Atlas Foundation que montou o partido? E se não teve treinamento? E se a revista é uma revista séria que sai periodicamente todos os meses, com autores, com teses? E se isso tá tudo acontecendo porque nós trabalhamos e somos pessoas razoavelmente capazes? Essa hipótese não entra. Eu sei que se essa hipótese existir, o problema dela é que ela machuca demais. Porque ela expõe muito a incompetência de todos esses caras que pra fazer um podcast, a direita, né, pra sentar e ficar dando opinião, a direita passa o dia fazendo isso, né.
Mas pá, o resto todo não rola muito. Vamos lá. O discurso do cara que viralizou e fez ele ser eleito foi: olha aqui o salário do juiz, e olha aqui o salário mínimo, tem muito dinheiro indo aqui pro juiz e nós vamos cortar gasto. Aí o cara chega lá, corta gasto. Aí sobrou, imagina que ele cortou. Sobrou dinheiro no Estado, vai fazer o quê com aquilo? Esse é o problema. Nossa, hein? Que leitura complexa. Ele não entende nada, ele tá falando do Cleitinho, e que o Cleitinho tem um discurso liberal. Meu querido, o Cleitinho não tem discurso nenhum. O Cleitinho não tem concepção de nada, né? É bem pior do que você mesmo imagina. O Cleitinho nem de direita, o Cleitinho não é nada. O Cleitinho, a beleza do Cleitinho, o Cleitinho é como se fosse uma... O Cleitinho é um tumor, né? Ele vai se reproduzindo ali, né? Sem... Apenas como reprodução. O lance dele é crescer. Igual é o Nicolas. E igual, eles que tem o Bolsonaro. Que é isso. Tem nada ali. Vamos lá. Tá bom. Chegou até aqui, beleza. E agora? O Júnior bota a gente pra ver cada Cracolândia também, né, cara? Cara, esses caras são os coitados, cara. O que fazer? Eu não leu o Lenin, né? O que fazer? Exato. Tem que saber... Tem que fazer alguma coisa, tem que querer fazer algo, né? Então, nesse sentido, o MBL se prontificou a fazer alguma coisa. Né? Mas o restante da direita ou pode ser por isso ou porque eles de fato acreditam em algum projeto. Eu acho que não é. Acho que não é. Entendeu, galera? Eu gosto disso. Ele acha que não. Todos os... Veja só, né? Poxa, eles se organizaram e estão montando um partido. Eles montaram uma revista cultural. Eles têm uma academia de formação. Eles têm a linha própria deles. Eles não dependem nem financeiramente, nem em termos de grupo político do restante da direita. Eles estão montando um programa, o Livro Amarelo. Aí o que eles vão fazer? Eles poderiam juntar todos esses pontos e falar, olha, há uma forte evidência de que eles têm um projeto próprio. Não, ele vai tentar ponto a ponto criar uma justificativa que torne aquilo menor. Então, eles estão montando um partido porque eles tiveram um treinamento externo. A revista deles é por causa de um oportunismo. Tipo, eu sou oportunista, vou fazer uma revista de papel. Eles podem acreditar, mas não acreditam. Então tudo, assim, eles vão pegar ponto a ponto e vão tentar criar uma justificativa que no fundo exima eles da responsabilidade, do peso de ter que lidar com a comparação, né? Porque eles são os denunciadores dos problemas da direita, mas eles próprios não fazem porra nenhuma. E aí, naturalmente, há um vício de origem na gente, porque na verdade nós somos maus. Tem um vício de origem, nós somos maus e oportunistas. Então, por conta disso, a gente, né, tudo isso é só falso. E enquanto eles vão falando, as coisas vão saindo. Tá aqui, 8.500. Vamos lá. Que o Renan Santos falou uma vez, né, que isso é pra gente não virar uma análise do MBL aqui. Sim, então, pelo amor de Deus. eu vou passar já disso, mas... Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Meu Deus. Isso que o MBL será o que ele precisa ser pra permanecer no poder. Ele falou algo desse tipo. Ou seja... Eu falei algo desse tipo? Esse cara sempre pega aquela coisa do... nós temos que ter um projeto de poder. Lógico, nós temos que ter um projeto de poder. Não existe o oposto de um projeto de poder é um projeto de perder. Um projeto de fraqueza. E sim, o MBL vai fazer o que é necessário dentro do nosso conjunto de valores para chegar ao poder e exercer o poder. Né? Óbvio, imagina, gente, doem, assinem aqui o Valete Plus, leiam porque nós queremos perder no final. Não. Vamos lá. O poder é mais importante que qualquer coisa. E é isso. A gente só quer o poder. Eles não. Eles têm um grande projeto. Eles não. O projeto deles é o Eduardo Bolsonaro nacionalista. Que não é nem um pouco oportunista. É verdadeiro. É o guerreiro Eduardo Bolsonaro, que agora tá emulando um Aldo Rebelo ali. Agora eles são nacionalistas. É isso. Muito verdadeiro, muito honesto. O Eduardo tava na Disney agora, construindo esse projeto todo. Eu acho isso cômico, cara. Cômico. Como é tudo bem. Acho isso, gente. Nós somos treinados pelos Estados Unidos. Tem muito dinheiro americano rodando aqui. Uma coisa interessante, que as pessoas também invertem, né? Só para terminar o assunto MBL, eu acho engraçado que a gente a gente tá mais ou menos inteirado, a gente sabe o que é o MBL. Mas quando eu converso com o tiozão lá, que não gosta da Globo, meio direitoso, assim, o tiozão, o povão mesmo.
às vezes eles citam o cara do MBL, ou até o próprio MBL como um movimento, como se fosse uma coisa super direitista, até bolsonarista. O cara nem sabe que eles já romperam com o Bolsonaro faz muito tempo. Tem um escão aí agora, hein? Opa! Tá bom. Foi água. 11 da noite, 11 da noite, o cara com sono ainda vai tomar. Então os caras... Eu tava aqui pra hidratar. Isso é vodka, pô. Vai enganar o outro. Os caras vão É muito lá... bom, já né? tomei. Somos beberrões, ele vai se dar bebendo, hein? Legal. Eu tomei no jantar, já tomei. Tem muita gente mesmo que ainda não faz essa distinção. Então é que nem a esquerda. É o cara que olha pra esquerda e acha que é uma coisa homogênea e acabou. É tudo PT. PCO, é tudo não sei o quê. a mesma coisa. E não é, né? A gente também... Estando aqui mais perto. E outra coisa que eu queria pontuar é esse negócio do poder. Porque a direita tem uma coisa antipolítica que até o nosso amigo Herbert sempre fala da antipolítica da direita, que até como eu já passei pelo liberalismo, já fui liberal, já fui antipolítico e tudo, as pessoas têm assim, não, se alguém tem um projeto, é porque é um projeto só de poder, não é que o cara tem uma ideia boa, que ele quer, ou boa ou não. Eles estavam fazendo isso com a gente agora, há 2 minutos atrás. Não é possível. Não é possível, é que a gente é muito ruim. Agora esses caras são bons. Com o Eduardo Bolsonaro e o Kim Paim, porra! É que assim, naturalmente, essa é uma galera tosca e a tese que eles estão tentando trabalhar, o bolsonarismo nacionalista, ela é ruim demais. Ela é ruim demais em todos os sentidos. Então, eu acho até bom que eles estão entrando por esse caminho. Assim, eu tô adorando ver o Kim Paim brigando com a Faria Lima, defendendo, eles estão defendendo agora, nem sei esses caras que eles defendem, mas o Kim Paim tava praticamente passando pano pro Breno Altman, que agora lançou a música do Bum 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 em Tel Aviv, né, pra comemorar o bombardeio em Tel Aviv. Muito bacana, né? Eu tô vendo todas essas coisas. Eu falei, cara, esses caras no desespero em tentar ser original, porque o bolsonarismo nunca foi original em porra nenhuma. O bolsonarismo é uma cópia da direita americana, cópia dos tiques norte-americanos, elementos criados pelo Olavo, aí sim, alguns elementos do período da ditadura militar que eles criaram, não criaram, mas eles foram vítimas desse mishmash, essa mistura que rolou aí, que ela é anômala. Agora, né, estão fora do poder e vítimas das circunstâncias e acima de tudo dos algoritmos, eles estão se deparando com a necessidade talvez de criar um caminho. Aí, cara, puta que pariu, eu tô mais gostando de ver, cria aí o caminho, vão brigando todo mundo aí que vocês acham que vão brigar, construam aí o caminho, o próprio vai muito bem. Mas uma ideia que ele realmente quer que aconteça na sociedade e ele tem um projeto de poder para que essa ideia aconteça, não o poder pelo poder. Não, o projeto de país e um projeto de país. Sim, não, mas nossa, que raciocínio comprou. O cara, tem um projeto de país e um projeto de poder. Nossa, hein, cara. Caramba, meu. Importante distinção pra... Ai, cara, que legal. Porra, bom ponto aí. Ele fez uma distinção que agora ficou claro. Vamos lá. É que teu país tem sem caminho. Mesmo que você tenha o projeto 2025 lá do Trump, é 2025, né? Mesmo que ele queira fazer aquele projeto acontecer, ele vai ter que conquistar Precisa do poder, sim, lógico. E conquistar poder... É que o projeto, quando se fala projeto de poder, é uma espécie de projeto para se manter o tempo. Não, é que é o MBL. Poder, que é a ideia do MBL. Eu acho que é a esquerda. Entendeu? Mano, a linha de raciocínio dele tava agora, 1 minuto atrás, criticando. Não, porque o brasileiro não entende, ele confunde projeto de poder com algo... Não, porque é o MBL! Tá! Porra, do caralho, galera. Muito bom. Esse projeto que eu tentando, que eu acho mais ou menos é o seguinte, esse projeto de poder é o seguinte, a gente precisa chegar ao poder para poder executar aquilo que a gente acredita que pode ser o melhor para o país, não para mim. Caramba! Cara, mano, fiz uma importante distinção aqui. A galera, nossa, caramba! Caramba, o cara é bom, o cara é brabo, hein?